Meu nome é Eduardo Mariano, eu tenho 25 anos. Eu trouxe um trabalho para poder apresentar. O nome é Mercado de Trabalho e Autismo, um estudo sobre barreiras e representações midiáticas. Bom, o que consiste o trabalho, o estudo que eu fiz? Foi uma pesquisa que eu coletei com 18 pessoas, é uma pesquisa mista, qualitativa, e uma pesquisa de referencial bibliográfico, de pesquisar, consultei Cielo, Google Scholar e outras fontes. Bom, eu vou ler o resumo aqui. A pesquisa ela investigou as barreiras à inclusão de autistas no mercado de trabalho brasileiro, analisando representações midiáticas e experiências pessoais. Os resultados indicam uma significativa falta de inclusão nas empresas, né? E estereótipos negativos na mídia, que causam a estigmatização de candidatos autistas no sistema de cotas e em outros contextos. Basicamente foi isso. É claro, eu vou trazer os dados, é porque é importante ler o resumo, e o resumo tem que ter já os resultados que foram coletados. Ok, eu vou na fundamentação teórica. O que eu consultei, vou falar brevemente. Referências que eu peguei foi, por exemplo, que é importante dizer, as leis. A lei Berenice Piana é uma lei que ela é muito importante nesse sentido. Por quê? Ela é uma lei que ela é de 2013, 2014. Ela foi importante porque ela considerou o autismo como deficiência, e isso foi importante não só para a lei de cotas, mas para outros assuntos. Tivemos também a lei de inclusão de 2015, que ela é relevante. A lei de estatuto da pessoa com deficiência de 2015. Que não é só para autistas, ok? É para um amplo grupo de pessoas, para garantir direitos, inclusão social da pessoa, do trabalho também, que é importante. A lei Romeu Mignon. Essa lei, o que acontece? Ela é de 2020. Eu aqui nesse momento não estou, mas com isso ela criou a carteirinha do autista. Essa carteira ela facilita por quê? A vida do autista. Por exemplo, ir na fila de um hospital e num mercado, atendimento de saúde, você tem acesso prioritário. Ok, agora falando especificamente, focando na lei de cotas. A lei de cotas, ela é uma lei que ela serve para todo o público que tem algum tipo de deficiência, não só deficiências físicas, mas deficiências ocultas, como transtorno do espectro autista. Aí, o que acontece? Como ela essa lei, ela obriga empresas de grande porte, acima de 100 funcionários, a contratarem pessoas com deficiência. Isso inclui autistas. Aí eu resolvi trazer ela, dar uma analisada, porque eu senti que poderia haver uma exclusão dentro dessa própria lei, que foi criada para ser inclusiva. Só que antes disso eu quero falar um pouquinho da questão da mídia, que é relevante trazer da mídia, porque a mídia, a forma como ela trata os autistas, ela acaba que, mesmo não sendo uma coisa palpável, não sendo uma pessoa, é importante dizer que seja cinema,
rádio, canais, por exemplo, como Instagram. Instagram nem tanto, as redes sociais elas estão um pouco menores essas reproduções de estereótipos. Quando a gente pega os influencers que são autistas ou que estão pesquisando, tem esse movimento importante que ajuda, claro, mas tem, claro, os problemas com relação aos estereótipos que são reproduzidos. Quais? A infantilização, que foi percebido na pesquisa. Basta fazer uma pesquisa no Google Imagens, ou mesmo dependendo no Instagram, você consegue visualizar a quantidade de artes, de vídeos que tem com crianças autistas. Esse é um exemplo que eu estou dando. E aí já com adultos é pouco, e com idosos ainda muito menos ainda. Teve uma pesquisa que eu tinha utilizado, nesse momento que eu não lembro o nome do autor, mas eu peguei a referência bibliográfica, que trouxe essa coisa da representação de idosos e, por incrível que pareça, não tinha nenhuma representação de idosos autistas. Crianças já tinham bastante, adultos poucos. E é interessante analisar e fazer essa análise. Ok, vou passar para a próxima parte. Sim, eu vou trazer aqui um pouquinho sobre uma série que ela traz isso, né? Que ela reproduz alguns estereótipos, que é a Atípica. A Good Doctor também. A do Good Doctor, qual que é o estereótipo que ela reproduz? É o de gênio. Tem muitas séries que não só a questão da infantilização ela pode estar presente, mas como a do gênio, quando não é um é outro. Nessa série em específico, a Good Doctor, esse autista, o personagem principal, ele é tratado como um super gênio, ele capaz de fazer milagres, é bem estereotipado mesmo. As pessoas que fizeram a série tentaram, né, de certa forma tentaram reproduzir o autismo, mas é aquela coisa, o autismo ele é um espectro. Em cada pessoa ele tem as suas características e a mídia, infelizmente, ela tem uma tendência a generalizações, porque é mais simples de explicar, mas não é o correto. Obviamente não é o correto. Eu pulei dessa parte da fundamentação teórica. Eu posso depois, em outros vídeos, comentar, por exemplo, a representação de deficientes. Teve um estudo que eu trouxe da ONU Mulheres, que fala sobre a falta de representatividade de pessoas com deficiência. Eu até indico, mas eu não vou falar aqui para não fugir do assunto. Olha só, vamos agora na parte de resultados. Eu vou falar de alguns dados, falar, por exemplo, da inclusão, com relação a cotas. Na sua experiência, inclui-se familiares de autistas com suporte muito substancial? Existe exclusão de autistas em vagas PCDs? Aquelas vagas voltadas para cotas. E aí, o que foi interessante trazer aqui, que foi 61,1% afirmaram que há preferência por outros grupos com deficiência. Aí teve uma pequena parcela que falou que não, e uma pessoa falou que com toda certeza. Ok, estou perto de finalizar, eu vou comentar sobre os gráficos que eu consegui coletar das 18 pessoas. Bom, o nível de escolaridade, eu percebi que
uma quantidade considerável tinha pós-graduação, cerca de 38,9% das pessoas. Uma outra parte também que foi considerável foi os graduandos, 22,2%, ensino médio completo, a mesma quantidade. Aqui também eu vou comentar sobre gênero. 72,2% dos entrevistados foram mulheres. Isso é uma tendência que acontece em pesquisas quando tem pesquisas como assim, quando acontecem situações de marginalização. Eu tinha lido uma pesquisa que falava disso, sobre mulheres quilombolas e sobre mulheres indígenas também, que falava que quando acontece essas situações, as mulheres são mais presentes. Futuramente indico pesquisas que tenham mais diversidade. Mas esse não é o problema aqui, no caso, o problema principal da minha pesquisa. Ok, agora o principal dado aqui que é alarmante, que eu observei, foi: as empresas incentivam a inclusão de autistas no mercado de trabalho? Aí 83,3% disseram que não, das 18 pessoas. Lembrando que todos são autistas. Uma pequena falou que não observei inclusão nos ambientes onde trabalhei, um pouco maior a porcentagem. Aí basicamente é isso. Eles trouxeram, claro, para finalizar, uma necessidade de demanda por mudança, porque teve uma outra pergunta que eu vi e eles não se sentiram representados pela mídia. Uma outra pergunta também que eu vi foi a questão da lembrança de anúncios, publicidade, enfim, sobre autistas, em um período de um mês. E uma quantidade considerável, a maioria disseram que não se lembravam, e quando lembravam era uma coisa assim, uma série, né? A Netflix, por exemplo, ela tem série, são respostas comuns de se esperar. E foi essa pesquisa que eu trouxe. Minha pesquisa foi feita pela Uniaselv, minha orientadora foi a Bruna José Fontoura e o Genivaldo. Foi uma experiência agradável para mim finalizar ela, não só por eu ser autista e perceber também esses problemas, mas por necessidade de conhecimento. É muito prazeroso essa busca pelo conhecimento.